Bom, boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. A aula de física está sendo gravada, então quem não quiser aparecer, desliga a câmera, tá certo? E a qualquer momento vocês podem estar ativando o microfone para poder trocar ideia comigo. Então sejam todos bem-vindos. Nós somos em 24 pessoas, contando comigo. Obrigado aí pelo prestígio de vocês em estar participando da aula. Estamos aqui, Alice, Auleandro, Cleisla, Sinara, Gabriel, Graziela, Evelyn, Ivna, Jamile, João Vitor, Caio Max, Cauã Nepomuceno, Cauã Queiroz, Laísa, Lorena, Maria Isabel, Maria Jaiane, Mariana, Pedro Lucas, Rita Cássia, Rita Radija, Sâmia Ferreira e Vitória Gabriele. Sejam todos bem-vindos, tá certo? Obrigado pela presença de vocês. E aí, nossa aula de física de hoje vai ser uma continuação da aula passada. Então, quem não assistiu a aula passada, tá? A aula passada eu sugiro que vá lá no YouTube, né? Dê uma olhada. Nós vimos a força-peso. A aula passada, professor, é aquela que está em cima do link da aula de agora, é? Não sei. Tu Tu fala lá no grupo? Porque no grupo da minha sala tem um vídeo da aula que o senhor disse está disponível. E tem até um TD que o senhor disse que ia botar no final. Sério? Não, isso aí faz tempo. Já Mas o meu veio hoje. Peraí. dá O uma que olhada. mandaram hoje era de química, no nosso grupo, né? Isso, é o Demeri que botou em todos os grupos hoje. Hoje eu só postei o link, não foi não do convite dessa aula aqui. Ah, foi o Demeri, é porque eu confundi, tá certo. Foi, Demeri. Minha aula A passada, última aula o senhor postou quando? ela tá lá no grupo também, tá certo? Mas eu postei, se eu não tô enganado, na sexta-feira. Mas se você quiser, me procura no privado que eu te envio um link, tá? Pra tu assistir a aula Tá passada. bom, pra mim depois assistir. Isso. Valeu. Valeu. Então vamos lá, galera. Eu vou mostrar o meu quadro pra vocês. Quadro de hoje. Simbora. Pronto, hoje dia 10 de junho. Na aula anterior a gente viu a força-peso e a força normal. A gente parou na força normal, né? Então eu vou só recapitular. Eu vou partir da força normal com vocês e prosseguir. O que é que nós veremos hoje? A força normal, a força de tração. Aí vamos resolver uma questão sobre elas duas. Aí prosseguimos com a força elástica. E aí resolvemos uma questão sobre força elástica. Molas, né? Que esse seria o experimento de vocês lá no laboratório, se estivéssemos com aulas presenciais. Seria sobre esse assunto. Calcular a resistência de uma mola. E aí, dando tempo, a gente prossegue para força de resistência. Tá carregando o computador. Agora pronto. Só faltava o computador ficar lento. Pronto. A força de atrito, que é uma força de resistência ao movimento. Aí resolvemos uma questão. Embora eu acho que não vai dar tempo chegar aqui, tá certo? Depende muito de vocês, se vocês estiverem entendendo ou não. E terminamos com a força de resistência do ar. Beleza? Trouxe alguns vídeos para exibir hoje, tomara que dê certo.
a exibição desses vídeos. Senão vai ficar o link para vocês verem depois. Mas vamos voltar. Então hoje, dia 10, a aula de hoje é sobre as forças. Vamos continuar estudando sobre as forças. Logo mais o link da aula vai estar aqui. Para quem puder e quiser assistir novamente depois, é só clicar. Esse material vai estar postado em 3 plataformas: Aluno Online, Google Sala de Aula, Google Classroom e o WhatsApp, no grupo de vocês. Então vocês podem ter acesso tanto a esse quadro quanto a gravação da aula de hoje. Tá tudo por lá. Mas vamos lá, dando início, e a qualquer momento vocês podem trocar ideia comigo. É só ativar o áudio, porque eu não estou de olho no chat. Mas simbora. Paramos aonde? Paramos em força normal. Nós vimos que a força normal não tem fórmula para calcular. Ela é apenas uma força de reação. Reação de quem? Né? Reação do plano de contato. Olha o que está escrito aqui. Quando um corpo é pressionado contra um determinado plano de apoio, por exemplo, um caixote no chão, né? Ele é pressionado no chão pela força-peso. Ou então um caixote numa rampa, ou então alguém empurrando um caixote numa parede, né? Deixa eu trocar essa setinha aqui, né? Essa setinha aqui quer dizer a força que pressiona o caixote contra o apoio. Tá bem? Nesse primeiro caso, o caixote está sendo pressionado contra o chão, é a força-peso, puxando ele para baixo. Aí o chão vai, como o chão está sendo empurrado pelo caixote, o chão vai e empurra o caixote para cima. Essa força de reação do plano de apoio é o que a gente chama de força normal, tá? Então, olha só. Quando um corpo é pressionado contra um determinado plano de apoio, plano de contato, o plano de apoio, por sua vez, exerce sobre o corpo uma força de reação chamada de normal. Características, pessoal. A força normal, que a gente chama de N, ela sempre faz 90 graus com o plano de apoio, o plano de contato. Se é horizontal, ó, a normal vai estar para cima, fazendo 90 graus. Acompanhe meu mouse. Se é num plano inclinado, numa rampa, a normal vai estar fazendo 90 graus com a rampa e não com o chão, tá certo? A força-peso puxa esse caixote para baixo, vai fazer esse caixote deslizar aqui, mas a normal está sempre fazendo 90 graus com a superfície de contato. E aqui, como tem alguém empurrando contra a parede, ó, a normal é para o outro lado. É a reação da parede, do plano de apoio. Sempre perpendicular. O que quer dizer essa palavrinha na matemática? Perpendicular quer dizer 90 graus, ok? Sempre faz 90 graus com o chão. Com o plano de apoio, na verdade. Aí vamos passar para a tração. E aí, antes de eu explicar a tração, eu vou exibir um vídeo para vocês, tá? Então deixa eu parar aqui a minha apresentação. E aí eu vou abrir aqui em segundo plano o vídeo e vou espelhar ele para vocês. Agora eu quero um feedback, né? Saber se vocês estão escutando ou não o vídeo. Só um minuto. Tá aqui, força de tração ou força tensora.
Pronto, vamos lá, vou espelhar para vocês. E aí, o que estão vendo? Aquele mesmo vídeo passado. Pronto, é o mesmo início do vídeo, né? Mecânica e tal, uma mesa de sinuca. Eu quero saber se vocês vão estar escutando, tá? Eu vou dar o play. Quem não estiver escutando, fala comigo aí. Usaremos nessa demonstração barbante, um bloco de isopor e um bloco de madeira. Não tá dando pra escutar. Só ia dizer isso. Ninguém tá escutando? Não. Eu também não tô escutando. É, eu acho que ninguém tá escutando. Tá, desliguei minha câmera aqui. Eu acho que ela estava sendo usada. O áudio dela. Dei uma olhada agora. Peraí. Comparando a queda dos blocos, podemos notar que o bloco de isopor Nada é muito ainda? mais Nada. leve que o bloco de madeira. Ainda não. Deixa eu ver nas configurações aqui do Meet. Configurações de áudio. Pronto, vamos tentar agora. Puxando o fio de forma lenta, a tensão fio é pequena. Assim, o bloco se move sem arrebentar o fio. Nada ainda? Porém, quando puxado rápido, Continua na mesma. Nada. Ai, égua. Mesma coisa. Ih, rapaz. Complicado. Complicated. Que os vídeos que eu vou mostrar, eles são bem esclarecedores sobre o que eu estiver falando, né? Então, é importante que vocês possam ver, ouvir. Qualquer coisa o senhor bota no grupo que a gente assiste por lá. É, pode ser. Então vamos fazer assim, eu vou tentar uma última vez, se ninguém estiver ouvindo, aí eu vou explicar o vídeo e ponho o link lá para vocês assistirem depois. Pra gente não perder tempo. Tô em né? aula. Eu já falei, eu tô em aula. Teve uma vez que eu exibi e deu certo. Eu acho que é porque eu estava utilizando uma outra câmera.
Pronto, vamos ver agora que eu mudei a câmera. Bom, tá, Doguinha? Vai, última tentativa, tá? Atenção, o fio é muito maior. Como o bloco de madeira pesado, vemos que ele tem mais inércia. Inércia é a propriedade dos corpos de resistirem à mudança de movimento. Nada? Tendo o impulso dado, a força tensora poderá... Eu tô Não, esquecendo. só que é muito baixo. Só que muito baixo, né? É. A força tensora não poderá aumentar o fio. Então pronto, eu vou explicar o vídeo pra vocês, aí depois eu ponho lá o link. do vídeo. Doguinha, Oi. tem como tu, os vídeos que tu for postar, tem como tu postar no YouTube, porque é melhor e não enche tanto a nossa memória, por gentileza. Eles são do YouTube, mas não entendi. Ah, então tu vai mandar só o link, né? Isso, exatamente. Pronto, tá certo, show. Tá? Show, então. Então vamos embora. Galera, eu vou exibir só a imagem do vídeo e aí eu vou explicando pra vocês o que está acontecendo. Só pra ser mais esclarecedor a nossa aula, tá? Então pronto, vamos lá. É um vídeo que vai falar sobre a força tensora, Usaremos nessa demonstração força de tensão. um barbante, Ele vai usar um um barbante, bloco de isopor um bloco de isopor e um bloco de madeira. e um bloco de madeira. Comparando a queda dos blocos, Aí ele está comparando o peso de cada um. Logicamente, Logicamente o isopor é muito mais A leve. tensão no fio é pequena. Agora ele vai puxar os Assim, o fios bloco se move sem arrebentar o fio. de forma lenta. Porém, quando Ele puxado tá com puxando o rapidez, fio. de forma impulsiva, a tensão no fio é muito maior. Olha aí. Comparando a queda dos blocos, podemos notar que o bloco de isopor é muito mais leve que o bloco O bloco de madeira. isopor é mais leve. Agora ele Puxando vai o fio puxar o de fio. forma lenta, a tensão no fio é pequena. Ele vai puxar o fio de duas formas. De forma lenta, Assim, o bloco se move sem arrebentar o fio. e aí o bloco se move sem o fio se quebrar. Porém, quando puxado Agora, quando ele vai tentar puxar de forma brusca, muito rápida, com rapidez, de forma impulsiva, o fio se quebra perto da mão dele. Ó. a tensão no fio é muito maior. Como Ou seja, quanto mais força ele coloca esticando o fio, essa força é transmitida de ponta a ponta. A força através de um fio ela é chamada de força de tensão. E aí ela pode arrebentar o fio, dependendo da resistência, claro, do barbante, tá? bloco de madeira pesado, Ele vai fazer a mesma coisa com o isopor. Vai puxar leve, depois vai puxar rápido. dizemos que ele tem mais inércia. Inércia é a propriedade dos corpos de resistir Rápido. à mudança de movimento. Aí o fio se quebra e ele não sai nem do lugar, porque ele tem mais inércia. Fazendo o mesmo movimento. Fazendo a mesma coisa com o bloco de isopor. Rápido agora, ó. Mesmo puxando rápido, Ele vem, mesmo rápido. não chegará a arrebentar o fio. A força tensora Vejamos outra não montagem, chega a arrebentar o permite fio. arrebentar o fio. Um outro exemplo, pessoal. Ele vai puxar agora esse barbante, esticando os fios. O nome dessa força que atua em um fio
esticando ele, né, tensionando ele, é força de tração ou força de tensão. E aí ela pode agir nas duas extremidades do fio. Se ele puxar de forma devagar, Fio preso ao bloco de madeira de duas maneiras diferentes. é o que ele vai Embaixo do puxar bloco agora, ó. ou em Ele puxou rápido. Aí a força tensora, a força de tração, rompeu o fio perto da mão dele. Se puxamos o fio com rapidez, a força tensora Ó. no fio amarrado na parte Porque ele puxou rápido. Aí a força tensora no fio fez o fio se romper pertinho da mão dele. é muito maior do que a força tensora do fio. Por que o fio só rompe perto da mão dele? Agora ele vai puxar de forma devagar. Aí eu respondo tua pergunta, tá, Cauã? Quando puxado de forma lenta, a força Lenta tensora agora, ó. da parte de baixo é pequena. Ó, ele tá puxando aos poucos, de forma lenta. Aí o fio vai se romper lá em cima. E a força tensora no fio na parte de cima se torna maior, pois agora ela é a soma O fio vai se romper lá em cima, longe da mão dele. Porque ao puxar lento, a força vai sendo distribuída por todo o fio. E aí lá em cima tem uma força muito maior, porque é o peso desse bloco, a força do peso desse bloco, mais a força da mão dele puxando. Enquanto que aqui perto da mão dele só tem a força da mão dele, não tem a força do peso do bloco. Então o fio vai se romper lá em cima, que é onde tem a maior tensão. da força-peso do bloco Olha só, e da força tensora do se fio. rompeu lá em cima. Tá? Esse vídeo aí é um oferecimento da Universidade de São Paulo, da USP. Um projeto que eles têm lá. Mas aí, galera, foi só um exemplo, tá? De demonstração do que é a força de tração. Eu trouxe aqui no meu quadro para vocês verem que isso é muito comum no nosso dia a dia. Em qualquer fato onde tem uma corda sendo esticada. Para que servem as cordas? Elas servem para transmitir a força de um corpo a outro. Ok? Então, o que é tração? É a força responsável por deixar uma corda ou fio tensionados, esticados. Por isso, comumente também é chamada de força de tensão. Força de tração ou força de tensão. Beleza? Quais são as características? Também não possui equação própria para calcular ela. E ela atua transferindo a força de um corpo para o outro, como a gente comentou. Ela vai de uma ponta da corda até a outra. Ela transfere a força de um corpo ao outro. Sempre nas extremidades da corda. A gente vai poder aplicar nessa questão aqui. Mas primeiro deixa eu exemplificar aqui, ó. Vou pegar essa setinha aqui para poder representar. Deixa eu trazer ela para frente. Pronto. Aqui em uma ponta da corda, a picape está puxando, né? Ela sente o peso do outro carro, vamos dizer assim. Ela sente o puxão do outro carro, né? Enquanto ela tenta arrastar um carro, esse carro aqui que está de costa, ó, na verdade um está de costa para o outro, né? Mas um está tentando arrastar o outro, rebocar o outro. Então nessa corda vão existir a força de tração. Vai ser tanto em uma extremidade da corda quanto na outra extremidade da corda. A gente representa a tração desse jeito. Sempre nas duas extremidades. Como se fosse realmente ação e reação, tá? Onde um corpo puxa o outro, ó. Essa é a força de tração. Beleza? Então vamos aplicar ela na questão. Vamos para a questão, que eu acho que tudo vai ficar mais claro quando a gente resolver a questão. Aí a questão fala assim:
Deixa eu só ver se eu consigo ligar a minha câmera aqui pra vocês. Vocês continuarem me vendo, né? E era pra estar aqui a opção. Vamos lá, não perder tempo com isso não. A questão fala assim: um homem tenta levantar uma caixa de 5 quilos que está sobre uma mesa, aplicando uma força vertical de 10 newtons. Olha só, vamos olhar para a figura. A gente tem o homem puxando um barbante, ó, tentando levantar uma caixa de 5 quilos. Tá? Ele tenta levantar, aplicando uma força vertical de 10 newtons. Então já vou colocar a força dele. Vou pegar aqui o nosso vetor. Pessoal, todas as forças a gente representa através de setinhas, através de vetores. Então, o homem está tentando puxar esse caixote aqui para cima. Pronto. Essa força que ele faz no barbante é a força do homem, tá certo? Na corda, é a força de tração. Que ele está dizendo aqui, ó, 10 newtons. Uma força vertical de 10 newtons. Essa é a tração. Nessa situação, o valor da força que a mesa aplica na caixa, ou seja, a força de apoio, a força do apoio na caixa. A gente já viu como se chama essa força da reação de apoio. É a força da normal, força da reação de apoio, a força normal. Está querendo que a gente descubra ela. Então, primeiro passo, representar todas as forças. Então, vamos lá. Deixa eu engrossar mais essas setinhas aqui para vocês poderem enxergar e entender melhor. Então tá aqui, essa força preta que eu estou colocando. É a força que o homem faz. Ela é chamada de força de tração. Então lá vai eu botar. A tração vai ser igual a 10 newtons. Aliás, deixa eu pegar logo essa caixinha para cá, que aí fica melhor da gente analisar a figura. Pronto. A gente vai ter essa força de puxão para cima, que é a força de tração. Que mais? Quais forças mais a gente tem? Se essa caixa tem uma massa, vai ter um peso puxando para baixo. Vou virar a setinha aqui, ó. O peso puxando para baixo. Vou botar de vermelho. E aí a força-peso tem como a gente achar ela, tá? Por enquanto eu vou deixar só P de peso. Mas fiquem cientes de que ela tem uma fórmula. Ela é massa vezes... A gente viu na aula passada. Massa vezes gravidade. É assim que a gente calcula a força-peso. Então, tem a força do homem puxando a corda, força de tração. Tem o peso puxando para baixo. E ele quer saber a força do plano da mesa sobre a caixa. A força normal. Vamos botar mais uma.
que é a força normal, quem a gente vai querer descobrir, que é a força do plano de apoio. Deixa eu mudar a cor dela. Tá amarelo. Pronto. E aí a gente vai chamar ela de N, força normal. N vai ser igual, a gente não sabe. Vou colocar interrogação. Então, recapitulando, pessoal, olha só. É da FUVEST. Um homem tenta levantar uma caixa de 5 quilos que está sobre uma mesa, aplicando uma força vertical de 10 newtons. Vamos ver quanto é o peso. Para o cara conseguir levantar, ele tem que vencer a força-peso, correto? Então vamos ver quanto é o peso dessa caixa. O peso é massa vezes gravidade. Então vai ser a massa 5 quilos vezes a gravidade. A questão não deu. A gente vai usar quanto? E agora? Lembrem da nossa última aula. A gente viu que... Diga, pode dizer. Quem sabe, pode dizer. O senhor, na aula passada, mostrou que era 9,7, só que arredondando ficava 10, né? Isso, exatamente. A gravidade do nosso planeta é 9,81 e alguns quebrados, mas para efeitos de cálculo, exatamente, é isso aí, Caio. A gente vai usar 10. A gente sempre usa a gravidade 10 quando ele não dá. Quando ele dá, a gente usa o que ele dá, logicamente. Certo. Então vai ficar 5 vezes 10, massa vezes gravidade, 5 vezes 10 vai dar 50 newtons. Pessoal, então, a força-peso está puxando isso aqui para baixo com 50 de força. 50 newtons. Para ele conseguir levantar a caixa, ele tem que colocar mais do que isso. Por isso que o enunciado diz, um homem tenta. Isso não quer dizer que ele está conseguindo. Um homem tenta levantar a caixa. Então isso quer dizer que ele não vai conseguir não, ele só vai tentar. Ele só coloca uma força para cima de 10, que não é suficiente para vencer essa de 50. Ok? Como isso aqui não está afundando, é porque a normal é quem equilibra isso. Então aqui, pessoal, não é nada mais do que aquele joguinho de forças que a gente fazia lá quando a gente estava estudando força resultante. Eu tenho duas forças para cima contra uma força para baixo. As duas de cima, juntas, tem que dar igual à força de baixo. Porque isso aqui está parado. Isso não está indo nem subindo, nem vertical e nem descendo, afundando na mesa. Então, como que a gente vai achar a normal? É justamente através desse cálculo. Deixa eu colocar aqui, do equilíbrio das forças. Então vai ficar assim. A força de tração somada com a força normal tem que ser igual à força-peso. Pronto. Essa é a nossa equação que vai permitir a gente achar a força normal. Então eu vou pegar a tração, que vale 10, que é a força que o cara está fazendo na corda, força de tensão, força de tração. A força peso a gente calculou, ela vale 50. Galera, essa questão não precisa nem de cálculo para poder achar a resposta, tá certo? Basta perceber que se o peso é 50 para baixo, eu tenho que ter 50 para cima equilibrando. Se o homem está fazendo 10, quanto é que falta? Essa é a normal, tá bom? A normal é quem vai dar o equilíbrio aqui. Então, prosseguindo nos cálculos, passo 10, que está somando a normal, passa para o outro lado. Esse 10 vai passar para o outro lado,
diminuindo. Então vai ficar 50 menos 10. Obviamente isso vai dar então 40 newtons, né? 40 newtons. Professor? Oi, quem fala comigo é o Caio? Aham, é o Caio. De Diz aí, começo eu Caio. pensava que ia dar o item E, 50 newtons, só que a base disso daí que o senhor fez, me responda se eu estiver errado ou certo. Vai, manda. Então, ó, esses 5 quilos está fazendo uma força de 50 newtons sobre a mesa. Pra baixo, Mas exato. mas ele está aliviando, o cara que está tentando puxar, ele está aliviando 10 newtons, por isso que Exato. ficou 40. Exatamente. Concorda comigo que se o cara não tivesse puxando, a gente não teria essa força que eu tô tirando, ó. A força de tração. Aham, A gente não teria ela. exatamente. E aí, a normal seria igual a quanto? 50. 50. O Quer próprio dizer- peso. Aham. É exatamente isso, Caio. Você está coberto de razão. É como se o cara estivesse tentando deixar mais leve, né? Aliviar o peso sobre a mesa, puxando por uma corda. É exatamente isso. Então, o item correto a gente marcar não é o item E, não é o 50, né? É o 40. É o 40. D. Show. A força normal, a força de reação da mesa, vale 40 newtons. Então essa questão aí envolveu 3 forças que a gente acabou de ver. Peso, tração e normal. Ela tá, não sei, na lista de questões que eu passei para vocês, será? Vou dar uma olhada agora, ó. TDs e avaliações. Avaliações parciais de 2020, segundo bimestre, primeiro ano. Galera, eu tô tentando procurar pegar questões da lista que eu passei para vocês, para facilitar aí a vida de vocês, né? Então basta vocês entenderem como que a gente está resolvendo e aí tentar resolver por si só. Não só copiar, porque só copiando você não aprende. Deixa eu ver se eu tento achar ela aqui, ó. Essas primeiras questões são sobre leis de Newton. Essas questões o senhor já passou? Já, mulher, na semana 9. Ainda nem vi. Foi semana Não. retrasada, não foi? Foi, exatamente. Nós estamos na semana 12. Se eu não estou enganado, foi na semana 9 de estudos domiciliares, tá? Tá lá nas plataformas. Se Tá tu bom. tiver dificuldade de achar, me procura no privado que eu te mando. Tá. Beleza. Olha aí. Ei, professor. Oi. Eu nem. Nisso daí que o senhor falou de chamar no privado, eu nem me lembrei de chamar no privado assim, ó, sobre aquele quadro. que Sim, mostra o quadro a de habilidade fórmulas, final. né? O quadro de equações. Aham. Eu ainda tô terminando ele, tá bom? E O aí, senhor tá fazendo? tô fazendo, mano. Olha aí, Deus abençoe, obrigadão, viu? Mas eu não terminei ainda, tá? Beleza? Só aguardar. E aí a gente já passa para as questões que envolvem forças, ó. A gente vai resolver algumas delas hoje. Mas essa daí, que eu acabei de resolver, ela não tá aqui não. Uma questão que tirei de um livro, só para dar exemplo das forças que a gente já estudou. Então deixa eu voltar para lá. Essa força aqui foi da FUVEST, é um vestibular de São Paulo, uma universidade de São Paulo. Prosseguindo, galera, a gente vai agora para força elástica, ou mais conhecida como lei de Hooke. Não é o Hulk da DC Comics, mas Avante, Vingadores. não é.
mas é o Robert Hooke. Tá aqui ele, ó. Robert Hooke é um cientista inglês. E aí, então, o que é força elástica? Obviamente, é a força que atua em um corpo que é capaz de voltar ao seu tamanho original, depois de deformar, assim como uma mola. Olha só. Em seus estudos sobre deformações elásticas, Robert Hooke chegou à seguinte conclusão, que ficou conhecida como Lei de Hooke. Que foi que ele percebeu através de experimentos com molas, ó, que em regime elástico, ou seja, sempre que tem uma força elástica atuando, a deformação sofrida por uma mola é diretamente proporcional à intensidade da força que a provoca. Como assim? O cara que está puxando aqui, quanto mais ele puxar essa mola, mais ele vai sentir uma força contra, que é a força elástica. Né? Então, ela é diretamente proporcional à deformação. Se o cara está puxando cada vez mais a mola, ele está deformando a mola cada vez mais. Quanto maior a deformação, maior a força elástica tentando restaurar. Então é uma força restauradora. Tá? Depois baixem aqui o quadro e leiam um pouquinho sobre a vida do Robert Hooke. Ele foi útil em outras áreas também. Mas como que a gente calcula a força elástica? Está aqui a fórmula. A força elástica ela é igual a K, que é a constante de resistência da mola, vezes a deformação sofrida pela mola. Ou seja, se o cara não estivesse puxando, a mola estaria aqui no x0, com esse tamanho. Aí o cara começou a puxar até o comprimento x, ó. Então, sem ser deformada, a mola tinha esse comprimento, x0, onde está o meu mouse. Aí o cara deformando a mola, ele foi para esse comprimento, x. Então, quanto foi a deformação da mola? O ΔX, né? Deixa eu ser mais claro, vamos pôr em números para que vocês possam entender melhor. Vamos supor que esse x0, comprimento original da mola, seja de 10 centímetros. Então, vou pôr aqui. Este x0 vale 10 centímetros. E aí o cara puxou até a mola ganhar um tamanho de 50 centímetros. Isso é só uma suposição, é só um exemplo, tá? Então o cara puxou até a mola ganhar um tamanho X de 50 centímetros, olha só. Então quanto é o ΔX? O quanto a mola se deformou. Tá bem fácil de perceber. Se tudo é 50 e antes da mola ser deformada era 10, né? É a diferença entre os dois. Ou seja, a diferença do tamanho final da mola, que é 50, para o tamanho inicial da mola. Por isso que está aqui, ó, o ΔX. O ΔX é o X final menos o X inicial. É o tamanho final da mola, 50, menos o tamanho inicial da mola, 10. Então, esse ΔX seria igual a 40 centímetros. Beleza? Isso foi só um exemplo, só para vocês entenderem o que é deformação. Deformação não é o tamanho da mola. É comparando o antes e o depois da mola. É esse ΔX, que a gente chama de deformação. Isso multiplicado com a resistência da mola, que depende do material de que ela é feita, isso vai dar a nossa força elástica, tá? Então, exemplo de questão. Vamos lá. Aí é da lista, viu, pessoal? Questão, página 107, questão 25. É do livro didático, né? Lendo a questão, ela fala assim:
uma tira de borracha, que você pode entender isso como mola, tá bem? De peso desprezível e comprimento natural sem deformação L0, tá aqui a figura, ó. A mola não deformada tem o tamanho L0. Ela é fixada em um suporte de modo a permanecer em posição vertical. Primeira figura aqui. Ela é fixada no teto, aí ela fica vertical. Nela são pendurados sucessivamente 2 blocos. O que é sucessivamente? É um depois do outro, um após o outro. Primeiro eles colocam o A, aí a mola se estica, ó. Depois eles colocam o B e a mola se estica mais ainda, ó. Olhem para as figuras. Vamos continuar lendo a questão. Nela, na mola, são pendurados sucessivamente 2 blocos, o A e o B, de pesos respectivamente iguais a 1 newton e 3 newtons. Então a gente já pode botar a força que está puxando isso aqui para baixo, que é a força peso. Então eu já vou botar aqui, ó, o peso do A puxando para baixo. E o peso do B também puxando para baixo. Logicamente o peso do B é um pouco maior. Ele está falando na questão. Um vale 1 newton e o outro vale 3 newtons. Vou colocar aqui, ó. A gente está interpretando a questão. Esse é o primeiro passo para você resolver qualquer questão de física. Você lê e tenta imaginar a situação. Quando eu tenho desenho é muito mais fácil. Então eu vou colocar aqui peso do A. O peso do A vai ser igual a 1 newton. Pronto. E o peso do B é igual a 3 newtons. Como é que eu sei? Ele falou aqui no enunciado, tá? Nelas são presos, respectivamente, são pendurados sucessivamente 2 blocos, A e B, de pesos iguais a 1 newton e 3 newtons, nessa ordem, o A e o B. Com A suspenso e em equilíbrio, olha aí, palavrinha importante. Com o A suspenso, o A está lá empendurado e está em equilíbrio. O que quer dizer isso? Que está parado. Não está nem subindo nem descendo na mola. Está parado. Com o A suspenso e em equilíbrio, verifica-se que a tira de borracha, a mola, apresenta um comprimento de 8 centímetros, olha aí. Então eles colocaram o A esticou a mola até parar. Aí a mola ficou com um tamanho de 8 centímetros. E com o B suspenso e em equilíbrio, dúvidas? Ativaram o fone? Daniel, ativou o fone sem querer? Não, acho que foi um Carlos, eu acho. Carlos Daniel. Vou mutar ele aqui, pronto. Mutar no sentido de tornar mudo, viu? Voltando. E com o B suspenso e em equilíbrio, nota-se agora um comprimento de 12 centímetros. Olha só. Tudo que está escrito aí no texto, pessoal, é só interpretando o desenho, a figura. A mola sem ser esticada vale L0, o comprimento dela. Aí o comprimento passa para 8 centímetros quando o A está suspenso e passa para 12 centímetros quando o B está suspenso. Comando da questão é o segundo passo para você resolver qualquer questão.
você identificar o que, que ela quer de você. Olha o comando aqui da questão, ó. Admitindo-se que a tira de borracha, ou seja, a mola, obedeça à lei de Hooke, determine o valor de L0 em centímetros, o comprimento inicial da mola, né? Sem ela estar esticada, quer saber quanto vale. E a constante elástica da tira de borracha, né? Dessa mola aí. Quanto é que vale a constante elástica? Usando a lei de Hooke. Que lei de Hooke é essa? Essa que a gente acabou de verificar aqui. Que a força elástica, ela fala da força elástica. A força elástica, ela vai ser igual a constante de resistência da mola vezes a deformação sofrida por ela, tá? O ΔX. Então vamos lá. Falta a gente representar uma força. A gente colocou a força peso, mas a gente não colocou a força contra o peso. A força da mola, puxando de volta, né? A força elástica, que eu vou até mudar de cor aqui. Colocar ela de vermelho. Pronto. A força elástica está contra o peso. Tanto aqui quanto na situação do item B. Ok? Só que se essa situação está em equilíbrio, não está nem subindo nem descendo, é porque a força elástica tem o mesmo tamanho do peso. Tem a mesma medida do peso. Pronto. Ou seja, a força elástica ela tem que ser igual ao peso. Porque isso tudo aqui está em equilíbrio. Não está se movendo. Nem para cima, nem para baixo. Então, se eu sei que o peso é 1, a força elástica ela também vale 1. Tá certo? Então, a gente vai começar a resolver por aí. Vamos primeiro para o corpo A. Vamos pegar aqui. Professor, Oi, pode falar, Caio. o item A, ele tá pedindo o valor da mola sem sofrer nenhuma Deformação. nenhuma tensão. Isso. Exatamente, né? Por um Exatamente. raciocínio que eu não sei explicar, que eu tive na minha cabeça, é só um chute. Pode dizer. Não sei se tá certo. Eu diria que seria 4 centímetros. 4 centímetros? Tá bom. Acertando, aí eu vou te perguntar como é que tu deu esse belo chute. Aí errando a gente deixa pra lá, beleza? Sim, né? Mas Beleza. vamos lá. Eu vou primeiro colocar a fórmula de força elástica. Então F é igual a K vezes ΔX. Pronto, vamos fazer isso aqui para o corpo A. Corpo A. A força elástica, pessoal, ela é contra o peso. E ela vai ser igual ao peso. Só por causa dessa palavrinha aqui, equilíbrio. Porque ele disse assim, com o A suspenso e em equilíbrio, ou seja, ele está parado. Se isso está parado é porque as forças são iguais. Se tivesse uma força maior do que a outra, estaria em movimento para o lado da força maior, logicamente. Mas como está parado, está em equilíbrio, a força elástica que puxa para cima, ela é igual ao peso que puxa para baixo. Se eu sei o valor do peso, automaticamente eu sei o valor da força elástica, tá? Então, no lugar de força elástica, esse F, eu vou colocar o valor do peso do A, que vale 1.
Aí, a constante da mola a gente não sabe. E o ΔX, o que é o ΔX? É o comprimento final menos o comprimento inicial, o L0. L0. Pronto. Esse é o ΔX. ΔX é o tanto que a mola se esticou. Se antes ela tinha L0 e agora ela tem 8, ó, esse é o comprimento final da mola, tá? A gente vai botar esse 8 no lugar do L, que é o comprimento final da mola. Já o comprimento inicial ninguém sabe, que é o que ele perguntou no item A. Então daqui não dá pra gente sair, porque a gente não sabe nem o valor do comprimento inicial da mola e nem da constante elástica, que é exatamente o que ele quer no item A e no item B. Beleza? Então a gente vai para o corpo B. Vamos fazer esse mesmo cálculozinho, só que para o corpo B. Então deixa eu jogar aqui para o outro lado. E modificar aqui. Agora a gente está fazendo para o corpo B. A força elástica no corpo B também vai ser igual ao peso. Só que o peso não é mais 1 newton. Agora o peso é 3 newtons. Isso é igual a K vezes ΔX. Só que no lugar de ΔX, pessoal, ele está chamando de L, ΔL, que é o comprimento da mola. Que é o comprimento final menos o inicial. E aí a gente conhece o comprimento final da mola. O comprimento final da mola é 12 centímetros, ó. Pronto. A gente fica com essa segunda equação. Ok? E aí a gente tem duas equações para descobrir duas letras. O K e o L0. Eu vou até botar uma moldura nelas aqui. Essas duas equações são as duas equações que vão nos dar o valor do K e do L0. Então fiquem de olho. O que é que eu devo fazer com elas duas? É um sistema de equações aqui. Tá? Eu tenho que tirar o valor do K de uma e substituir na outra, para poder encontrar o valor da letra. Mas aí, estudando essa questão, eu vi que tem um jeito mais rápido. Se eu pegar uma equação e dividir pela outra. Por exemplo, se eu pegar essa equação do corpo B, botar ela aqui, e vou dividir pela equação do corpo A. Botar a do corpo A aqui embaixo. Vou dividir uma pela outra. Deixa eu tirar esse contorno, essa moldura. Pronto. Dividindo uma pela outra. A gente vai, de cara, cortar uma das letras aí. Então, se eu dividir uma pela outra, ó, se eu passar o traço aqui, dividindo uma pela outra, como é que vai ficar? Eu vou armar a conta para a gente poder continuar. Então vai ficar como? Vou continuar aqui embaixo. Vai ficar 3 dividido por 1.
3 sobre 1. Aí do outro lado, essas duas expressões dividindo, né? Esse K vezes 12 menos L0 fica em cima. E o K vezes 8 menos L0 fica embaixo. K vezes 8 menos L0. Pronto. Continuando. A gente vai poder cortar esses Ks. Pronto. O K de cima a gente corta com K de baixo. E aí vai ficar 3 dividido por 1. Vou só repetir, tirando os Ks, tá? Pronto. Sumindo com K, eu posso tirar o parênteses também. Então vai ficar 12 menos L0 em cima. E aí tirando o K de baixo e o parênteses, vai ficar 8 menos L0 embaixo. Agora eu faço meios pelos extremos. Multiplica em cruz, né? Então vai ficar 1 vezes 12 menos L0, aqui, ó. 1 vezes 12 menos L0 vai dar o próprio 12 menos L0. Isso vai ser igual . Aí tem coisa, tá dando tilt. Pronto, 12 menos L0 vai ser igual a 3 vezes 8 menos L0. 3 vezes abre parênteses 8 menos L0. Eita, computador lento. Cara, se isso aqui fosse no quadro era tão mais rápido. Ô, saco. Isso aqui tinha sido em meia hora já. Ah, com certeza. Tinha resolvido já. E aí, galera, agora é só isolar o L0. Né? Deixar o L0 sozinho. Então vai ficar
Esse 3 vai multiplicar tanto o 8 quanto o L0, né? Então, eu vou repetir. 12 menos L0. Deixa eu só copiar e colar para ser mais rápido. Então, ajeitando, 12 menos L0 vai ser igual a 3 vezes 8 dá 24. E 3 vezes menos L0 dá 3, menos 3L0, né? Eu vou distribuir esse 3 aqui, ó. Então, vai ficar pronto. No lugar de 3 vezes 8, vou colocar logo o resultado. 24. E 3 menos L0, 3 vezes menos L0 vai dar menos 3L0. Vou criar um 3 bem aqui. E aí eu posso tirar o parênteses. A gente distribuiu 3. Então agora eu vou passar tudo que é L0 para um lado e tudo que é número para o outro, tentando descobrir o valor do L0. Então deixa eu esticar mais aqui. E aí vai ficar esse menos 3L0 que está aqui do lado direito. Vou passar para o outro lado. Vai passar mais 3L0 para o outro lado. Então lá vai. Ctrl C, Ctrl V. Vou tirar esse 12 daqui, vou jogar ele pro outro lado. Então vai passar menos 12 lá pro outro lado. Trocar de lugar, na verdade. O menos 3L0 com 12, né? Pronto, já dá pra ver mais ou menos como vai ficar a resposta. De um lado a gente vai ter 3L0 menos L0 e do outro a gente vai ter 24 menos 12. Então a gente vai ter 3L0 menos L0, eu tenho 3 e tiro 1. Vou ficar com 2. 2L0. Isso vai ser igual a 24 menos 12, vai dar 12. E aí o L0 acaba ficando 6
centímetros. Esse é o comprimento natural da nossa mola. Pronto, finalizando. Também já estava acabando o quadro aqui. A gente passa o 2 dividindo 12 e aí o L0, comprimento inicial da nossa mola, vai ser igual eita, computador do meu ódio. Galera, eu vou fazer o seguinte, na minha próxima aula eu vou tentar deixar esses cálculos todos prontos, porque o computador está travando demais. A gente acaba perdendo bastante tempo, né? Que aí eu só vou apertando o mouse e o cálculo vai acontecendo. Eu acho que é melhor. Chato demais quando você planeja uma aula e não dá certo. Pior, viu? Não dá do jeito que você quer, né? Então pronto, ó. O L0 vai ser igual a 6. Errei feio, errei rude. Foi 4, não foi, Caio, que tu disse? Eu falei. Nem mais. Valeu a tentativa. Oxi. Professor, coloca na imagem das molas de novo. Coloco, deixa eu só finalizar o cálculo aqui. Cauã. L0 vai ser igual a 6 centímetros. Bora, computador! Pronto. E aí a gente acabou de descobrir o comprimento original da mola, sem ela estar deformada. Tá aí, Cauã, ó. Beleza? Bem científico, Caio disse 4. Foi uma média, foi? Caio, o teu raciocínio foi uma média? Deu 12 com 8? Rapaz, não foi bem assim que eu pensei. Eu olhei pra mola, vi essa Pelo barrinha. desenho. Tá na metade, né? Pelo desenho. Exatamente. Mas não foi só simplesmente por isso, foi também pelo peso do A e pelo peso do B. Entendi. Aí eu um raciocínio, velho. Entendi. Cuidado, né? Cuidado que nem sempre dá certo. Aham. Aí na base que o Tião foi calculando e tudo, eu percebi que não ia dar o que eu pensei. Então pronto, galera. Olha só o que a gente fez. A gente pegou o corpo A, aplicou a fórmula da força elástica. E aí ficamos com uma equação com K e com L0. Fizemos a mesma coisa no corpo B. Aplicamos a fórmula da força elástica. Ficamos com uma outra equação com K e com L0. Aí a gente veio e dividiu as duas equações, ó, uma pela outra. Quando a gente dividiu as duas equações, cancelou os K's, multiplicou meios pelos extremos e aí achou L0 igual a 6 centímetros. Então, o comprimento original da mola, 6 centímetros. No item B, ele pede para a gente achar o valor do K. Basta eu substituir esse resultado em qualquer uma dessas duas equações. Ó. Tá? Então, vamos pegar aqui a equação do corpo B. Eita. Pegando a equação do corpo B, substituindo. Aonde tem L0, substituindo pelo 6, que a gente descobriu. Vai ficar como então? Ó? Vou colocar aqui para cima. Pronto. No lugar do L0, a gente vai pôr 6. Aí vai ficar 12 menos 6. Aí, ó. 12 menos 6.
Aí 12 menos 6 vai dar 6. 6K. Vou colocar o 6 aqui logo na frente do K. 6K. Igual a 3. E aí o 6 passa dividindo. O 6, deixando o K sozinho. O 6 passa dividindo e fica embaixo do 3. Então aqui vai ficar 3 dividido por 6. Pronto. Aí o K ficou sozinho. Então o nosso K vai ser igual a 3 dividido por 6. 0,5. Nosso K vai ser igual a 0,5. Pronto. Descobrimos o item A e o item B usando a lei de Hooke, a fórmula da força elástica. Tranquilo? Aí nós teríamos ainda que ver as últimas duas forças, que são forças de resistência. Mas aí eu vou pôr o vídeo para vocês darem uma olhada. Eu ia exibir também um vídeo da força elástica, só que como não está prestando áudio, eu vou colocar só o link para vocês mesmo, tá? Então eu vou organizar esse meu quadro para finalizar ele. E no final do dia de hoje, à noite, eu vou tentar postar já para vocês terem tempo de ver, tá bom? Então hoje nós vimos o quê? 3 forças. Nós concluímos aí, ao todo, força-peso. Deixa eu voltar aqui para vocês. A força-peso, a gente viu, força normal, força de tração, ou força de tensão, que é a força numa corda, força elástica, essa última que a gente viu, e aí falta ver a força de resistência, chamada de atrito, e a força de resistência do ar, tá? Essas 6 forças a gente consegue aplicar as leis de Newton e resolver a maior parte das questões relacionadas a esse conteúdo, tá bem? E aí a gente passa a ficar só resolvendo questões até concluir o assunto. Mas é de fundamental importância que você tente resolver, né? Estude. E estamos mais perto que longe. Já abriu muito comércio aqui em Fortaleza, então isso é um bom sinal. Deus queira. Que eu também já não Eu aguento creio. mais ter que trabalhar de casa. E vocês ter que estudar de casa também é um saco. É um saco. Então é É um isso, galera. saco ter que ficar com meu irmão o dia todo. Suportem, né? A gente não passa nada à toa. A gente não passa nada sem ter força para suportar. Deus não deixa. Então, sejam pacientes, né? Perseverem, não desistam, não chute o balde, porque nós voltaremos ainda esse ano, recuperando tudo aí. Amém. Valeu, abração para vocês. Dou fim à Valeu, nossa um aula. abraço. Perdoem aí os erros. Nossa próxima aula vai ser bem melhor. Tchau, tchau. Fui. Tchau.
Vitorinha, me perdoa, não tá atendendo que eu tava na videoaula, ela durou até agora. Vitorinha, me perdoa não ter atendido, é porque eu tava na videoaula, ela durou até agora, viu, mamãe?